Aleluia. Boa noite com Jesus, igreja. Até aqui, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos iniciando mais um ano na presença do Senhor. Mais um ano mais perto do Senhor. Coisa boa, né? A gente ouve esse hino do outro lado e você se transporta para lá. E você pensa assim: isso é real, isso não é só cantado, isso não é só falado, isso é real, isso existe. Um dia eu vou estar lá, aleluia, um dia eu vou estar lá. Você pensa individualmente: um dia eu vou estar lá, eu vou estar com todos aqueles que eu amei e que me amam. Que coisa maravilhosa. Eu vou estar com Jesus, eu vou estar com os profetas, eu vou estar com os apóstolos, eu vou estar com meus irmãos. É maravilhoso, irmãos, pensar neste outro lado. Um outro lado que não terá fim. Essa vida aqui, tudo o que está acontecendo aqui, para você, de ruim, de prova, de luta, de doença, isso tudo vai ter fim. Mas quando você estiver do outro lado, o que você sentir lá não vai ter fim. Se você vai sentir alegria, essa alegria não vai ter fim. Aleluia. Nada lá vai ter fim. E lá não entra tristeza, lá não entra a morte, lá não entra pecado. Lá é só gozo e alegria. E nós estamos indo para lá. Muitos de nossos irmãos já atravessaram a ponte, estão lá. E nós estamos caminhando para lá. Vamos ler, irmãos, a escritura que foi anunciada? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do 2 ao verso 6. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Senhor Deus, hinos cantados, orações feitas, ó Pai. Cremos na atmosfera do Espírito Santo nesta hora, para repartir o pão do céu mais uma vez para os teus filhos, ó Deus. Aqui está, ó Pai, a letra, Senhor. Mas nós somos ministros não da letra somente, mas do Espírito, que vivifica essa letra. Por isso que a tua palavra venha ser vivificada nos nossos corações, a ponto das doenças se sentirem mal, dos espíritos se sentirem incomodados e saírem das pessoas, ó Deus, saírem dos corpos, ó Pai. Que haja, ó Deus, libertação, ó Deus, que haja consolação do Espírito, ó Pai, virtude do céu, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor mais uma vez falar aos nossos corações, perdoando, ó Pai, os nossos pecados, ó Deus, e olhando-nos através do sangue, ó Pai. Olha-nos através do sangue, para que assim sejamos mais alvos do que a neve. Em nome de Jesus Cristo te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Capacidade. A palavra capacidade, ela é qualidade de quem é apto para fazer alguma coisa ou para
compreender alguma coisa. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esta palavra, capacidade. Nessa escritura que lemos, Paulo está dizendo, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É dito uma frase, que Deus não escolhe os capacitados. Não. Deus não escolhe capacitados. Não existe no meio do povo de Deus nenhum capacitado por si que entrou. Não. Deus capacita a quem Ele escolhe. Deus não escolhe os capacitados, porém Ele capacita os escolhidos. Então, uma vez que você é uma escolhida de Deus, é um escolhido de Deus, então você é capacitada por Deus. Não pelo homem. Por quê, irmãos? O homem, ele tem os seus limites. O homem é capaz de mandar o outro para a lua. O homem é capaz de fazer cirurgia de coração, de rim. O homem é capaz de fazer grandes construções. O homem é capaz de muita coisa. Mas o homem não é capaz de criar uma folha. O homem não é capaz de dar vida, de criar um passarinho. Ele pode criar um foguete, ele pode criar um Boeing, mas ele não cria um beija-flor. Ele é limitado. Ele é limitado com relação à sua dimensão, à sua capacidade. Agora, o nosso Deus, a sua capacidade é ilimitada. A capacidade de Deus é sem limite. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer, ou melhor, duas: Deus minta e Deus peque. O resto tudo Ele é capaz. Deus é capaz de escolher homens que não valem nada, que não significam nada, que não podem nada, e fazer com que eles façam coisas maravilhosas, proezas. Ora, Moisés chegou diante de Deus naquela sarça, irmãos, e ele disse: Senhor, eu não tenho nada de mim, eu estou afastado do meu povo tem muito tempo. O profeta diz na mensagem Perfeita Força que ele apresentou 7 fraquezas, falta de eloquência, adaptação. Ele mostrou tanta coisa para Deus. Deus disse: Moisés, a capacidade é minha, não é sua. Com a sua capacidade você só conseguiu um egípcio morto. Veja o que você fez. Agora você vai ser capacitado com a minha capacidade. É a minha inteligência, é o meu poder que vai estar com você. E Deus disse para ele: eu te porei por Deus para Faraó e Arão por teu profeta. Ora, irmãos, Deus capacitar um homem para ser um Deus, para falar e aquilo existir. Pense nisso. Qual homem que pode dar essa autoridade a outro? Faraó era um Deus para o povo dele, era um Deus para o mundo. E Deus, o Deus do céu, disse para Moisés: então se ele é um Deus, então eu vou te fazer um Deus para enfrentar ele. Só um Deus para enfrentar outro Deus. Aleluia. Todos temiam Faraó, mas Moisés chegou ali e disse: deixe o meu povo ir. Mas como? Quem é você? Ele disse: eu estou aqui no nome do Senhor Deus. Deixe o meu povo ir, Faraó. Ele se sentiu capacitado. Deus chegou para ele e disse: jogue a sua vara ao chão. Ela virou uma serpente. Ele disse: pegue, tome-a. Ela virou novamente a vara. Meta sua mão no peito, Moisés. Ele pôs a mão no peito, ficou leprosa. Ele tornou a colocar, voltou a ficar sã. Deus disse: com esses sinais você vai tirar o povo de lá. Mas a coisa não parou só ali, irmãos. Não parou só em tirar o povo do Egito, não. Se Deus foi capaz de tirar o povo do Egito, Deus era capaz de conduzi-los à terra prometida. Mas o que aconteceu? No deserto, em meio às aflições, em meio às contradições, às circunstâncias no deserto, apareceram certos indivíduos que
começaram a achar que eles eram capazes de liderar o povo. Ora, nem Moisés era capaz de liderar o povo. Ele estava liderando o povo porque Deus o colocou como líder. Não era ele, não era a sua habilidade própria, mas era Deus em Moisés. Porque Moisés falava o que Deus mandava ele falar. Resultado, o povo se dividiu. E quando eles foram espiar a terra, e viram que a terra realmente era boa, uma terra que manava leite e mel, um cacho de uva que 2 homens precisavam trazer, ali houve, então, 10 dos espias que disseram: olha, a terra é boa, mas nós não somos capazes. Realmente eles falaram uma coisa certa: nós não somos capazes. Mas Josué e Calebe disseram: nós somos capazes. Eles também falaram uma coisa certa. E agora, mas um falou uma coisa certa, o outro também falou sim. Os 10 espias disseram que eles não eram capazes. Eles não eram mesmo, por eles não. Porque quem os havia trazido até ali era o poder de Deus. E Josué e Calebe sabiam que eles não eram capazes por si próprios, mas eles eram capazes porque eles estavam sob uma promessa de Deus. Então veja a coisa. Ali eles se sentiram capazes de entrar naquela terra, de possuir aquela terra. E vocês pensam que hoje a coisa é diferente? Não, a coisa é a mesma. É a mesma. Por quê? O homem pode fazer isso, o homem pode fazer aquilo, o homem pode fazer aquilo, mas o homem não pode se salvar. O homem não pode se redimir. O homem não pode se colocar no céu. Não. Para isso e por isso é que veio Jesus Cristo. Para isso e por isso é que veio Jesus Cristo. Não é por obras, mas é por graça. É a graça que capacita o homem a chegar à presença de Deus. É a graça. É a graça, é o amor de Deus que permite o homem chegar lá. O homem não pode se salvar. O homem não pode se redimir. João chorou. Quem é digno de olhar para o livro? Quem é digno de tomar o livro? Quem tem essa capacidade? E ele começou a chorar desesperado porque não tinha ninguém. Mas de repente ele ouviu uma voz: João, enxugue as lágrimas, João. Pare de chorar. Irmã, tem hora que a gente se desespera, que a gente chora, que a gente se angustia. Irmão, tem hora que a gente se desespera, que a gente se angustia, mas a gente tem que ouvir: pare de chorar. Enxugue as lágrimas. Há um que é capaz. Há um que venceu. Não chore, se alegre. Descanse, confie, entregue a Ele. Mas eu já pelejei tanto com meu filho, eu já pelejei tanto com a minha filha. Ora, sabe o que você faz? Entregue nas mãos de Deus. Você não é capaz, mas Deus é capaz. Deixe Deus tratar com ele, deixe Deus tratar com ela, deixe Deus tratar com o seu marido, deixe Deus tratar com a sua esposa, deixe Deus tratar com o seu filho. Entregue nas mãos de um que é capaz. João ouviu: não chores, não chore, João. Há um que venceu e é digno de tomar esse livro. Ele foi capaz de vencer a morte, a sepultura, o inferno. E ele vive. Você tem um Deus vivo, não um Deus morto, não um Deus de história, não um Deus de pedra, um Deus de barro, mas você tem um Deus vivo. Você tem um Deus que disse: haja e ouve. Ei, glória! Você tem um Deus que fala e aquilo acontece. Às vezes nós esquecemos do nosso Deus,
da grandeza, da soberania, da onipresença, onipotência, onisciência. Ora, o profeta diz aqui na mensagem, a ele eu vi, parágrafo 24. Ele diz assim: há alguns anos atrás, eu li um pequeno artigo em uma revista, que era uma propaganda, eu creio que era da gasolina Sinclair, ou alguma qualidade famosa de gasolina. E eles diziam que 1 galão de gasolina Sinclair, em um certo tipo de máquina, se ela pudesse ser construída de modo suficiente e forte, poderia levantar uma esfinge a umas 10 polegadas do chão. Só que é o seguinte, a gasolina era forte, mas não tinha máquina para aguentar a gasolina. Adianta. A gasolina era forte, o poder era forte, mas não tinha quem suportasse. Não tinha máquina para suportar. Irmãos, aí que está a coisa, aí que está a diferença. Deus, quando Ele se encarnou, quando Ele virou Emanuel, Ele não podia vir sobre um homem, Ele não podia nascer de uma forma normal, não teria sangue, não teria estrutura humana para receber aquele poder, aquele sangue, mas Ele próprio criou. Ele criou a sua máquina, Ele criou o seu veículo, no ventre de Maria. Ele gerou o óvulo ali, Ele fecundou aquele óvulo ali, e ali então estava o poder. Ali estava o poder. A gasolina aqui não tinha máquina. E aonde ia se comportar o sangue de Jesus Cristo? Numa própria célula criada por Deus. Ali estava Jesus Cristo. O poder criado naquele ventre. Aí sim é que nós podemos jactanciar. Porque o sangue de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, não levanta uma esfinge. Embora Ele pode fazer isso, mas Ele não usa seu poder para levantar uma esfinge. Ele usa o seu poder para levantar do pó o pobre, do monturo erguer o necessitado, e fazer assentar na mesa com os príncipes. Jesus usou seu poder, foi para sarar o quê? Uma Maria Madalena. Jesus usou seu poder para quê? Para usar para salvar uma samaritana. Esse sim foi o poder de Deus, para levantar o pecador da sarjeta, a prostituta. Esse foi o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Não para fazer grandes coisas para a sociedade, não para se fazer grande para os homens, não. Deus gosta de usar o seu poder, é para levantar, é para restaurar, é para libertar, é para curar. Um homenzinho, um pregadorzinho simples, humilde, desafiou as religiões do mundo. Na mensagem Redenção pelo Poder, ele contou a história da lei de Macabe, a partir do 164. Ele começou a falar um pouquinho da sua vida. Ele disse que ele reuniu todas as religiões do mundo, e ele disse assim para eles, contando a história da lei de Macabe. Ele disse assim: quão vil era esta mulher,
Ela foi presa em Oklahoma, charuto na boca, dirigindo ou ultrapassando a lei da velocidade permitida, indo pelas ruas com uma diligência. Ela havia cometido tantos assassinatos, e quão imunda e tão baixa, a ponto de quando foram cobri-la com alcatrão e penas, eles nem mesmo colocaram as mãos nela com medo de se contaminarem. E quando ele contou a história de maneira tão dramática, a ponto que todo ouvinte ficara ali sentado na beira do seu assento, aí ele lançou o desafio. Ele disse, eu gosto disso, irmãos. Cavalheiros das religiões deste mundo, as suas religiões têm alguma coisa que limparia as mãos de Lady Macabe? Quem é capaz? Qual é o Deus que pode? Qual a religião de vocês que pode? Ninguém disse uma só palavra. Ele pulou para cima, bateu seus calcanhares juntos, bateu palmas e disse: o sangue de Jesus Cristo não limpa apenas as mãos dela, mas ele limpa o coração dela. O sangue de Jesus Cristo toma a mais baixa das prostitutas e faz dela uma dama. Ei, glória, faz dela uma dama. Ele toma um contrabandista de bebida alcoólica de algum lugar e faz dele um cavalheiro, um santo de Deus. Veja o que o sangue de Jesus Cristo fez por você. Olhe lá atrás. Veja quem você era e veja o que o sangue de Jesus Cristo fez por você. Aleluia, Ele te limpou. Você